Bom dia, Ricardo. Ricardo, não estou te vendo. Aqui tá dando que você entrou. Rosa também, tá dando que entrou, mas não estou vendo vocês. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo. Acho que a Rosa vai entrar, tá faltando só o Flávio. Deu aqui que não entra, foi igual a Rosa aquele dia. Eu vou chamar ele de novo. Bom dia, Rosa. Bom dia, Tudo bem? tudo bem e vocês? Tudo. Acho que o Flávio está entrando. É o Flávio. Bom Bom dia! Bom dia! dia! Estava baixando aqui. Tudo Bom bem com você? dia, tudo. E vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Hoje vamos ter bastante coisa legal, né, Dani? Hoje eu vou conversar já, né, em respeito ao nosso público, ao nosso horário. Bom, primeiro, obrigado de novo por estarem aqui, né, Rosa, Ricardo, Flávio. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tratamento indevido de dados e as consequências que isso podem acarretar para você, que com certeza coleta dados. Então, nós vamos começar falando de casos que provavelmente vocês tomaram conhecimento pela mídia, explicando um pouquinho o que aconteceu, a consequência, e depois a gente vai tentar fazer esse paralelo do que você que tem uma empresa semelhante a essa, o risco aí que você tem de não estar adequado, então de ter essa coleta indevida, esse risco aí de vazamento, as consequências que a lei já determinou. Então eu vou começar com um que é um pouquinho mais antigo, mas que tem uma importância assim muito extrema para a gente que é da área de direito, que provavelmente a gente tomou conhecimento dele um pouco antes, porque ele veio a criar uma lei, mas que eu tenho certeza que todas as áreas ficaram sabendo, porque ele foi amplamente divulgado, vou começar com a minha colega Rosa, que é o caso da Carolina Dickmann, para que ela explique um pouquinho para a gente o que aconteceu, que na verdade já era um início, né, Rosa, do que vinha por aí, do que Já, vinha a ser é. assim a necessidade dessa proteção de dados. Então a palavra é sua, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Então, eu acho interessante comentar o caso da Carolina Dickmann, porque, de certa forma, ele traz uma violação à intimidade e privacidade muito parecida com relação à intimidade, à privacidade da pessoa, com um caso muito atual, que é o da Clara Castanho. A Carolina Dickmann, ela levou o computador para reparo numa uma assistência, e o que aconteceu? Tiveram acesso a fotos e vídeos íntimos da atriz. Isso foi por volta de 2011, 2012, e na época a gente não tinha nenhuma punição, não existia tipificação criminal para esse tipo de crime. Então a Carolina, na época, ela entrou com um pedido para que o Google retirasse os vídeos e as fotos, que foi atendido pela justiça, e ele teve que fazer isso, porque violava diretamente a intimidade e privacidade, que é direito fundamental. Né? Então, o que aconteceu? Logo em seguida, até por um clamor, né, porque isso foi para a mídia, teve uma repercussão muito grande, foi editada uma lei, houve a tipificação do crime de violação de dispositivo informático alheio. Então, o que significa isso? Significa que se alguém entra no teu computador, seja de forma online ou offline, que no caso dela foi offline, ela levou o computador, mas pode ser online, isso tipifica crime, né? Qual a ligação que isso tem com o caso da Clara? Essa questão de violação a direito fundamental, porque LGPD,
agora a LGPD, a Constituição Federal, na verdade, ela colocou lá no rol de direitos fundamentais, artigo 5º, que proteção de dados é também direito fundamental, né? E no caso da Clara, houve também essa violação à intimidade, à vida privada. Para quem não sabe, né? Ela teve, na verdade, aí, exposta uma intimidade da atriz, que ela engravidou, e ela pôs a criança para doação. E isso ela fez tudo dentro da lei, né? E aí vazou através do quê? Dentro de um hospital, por conta de uma enfermeira. Inclusive, eu estava vendo aqui o Corém, ele disse que ele não negou acesso ao prontuário, que ele não tem culpa, né? Que é o hospital, ele não deu o prontuário da Clara Castanho, mas isso vazou de dentro do hospital. Aí entra aquela questão que a gente tanto trabalha em LGPD, que é da responsabilidade objetiva né, e as apurações aí que vão ter que ser feitas. Então, gente, eu vou puxar esses casos aí, vou pedir ajuda agora para o nosso especialista de segurança de informação, trazendo agora para o dia a dia, Flávio. Poxa, tá aí, eu que trabalho com dados, tá? Acho que tenho estudado bastante, então tenho um pouco mais de conhecimento. Mas tudo bem que eu não tenho fotos de nudes no meu computador, mas quando eu levo lá na assistência técnica, quantas vezes? Todo semestre que eu tenho provas e mais lotação de semestre de faculdade, que eu preciso que o meu computador fique mais rápido, eu levo lá para formatar e nunca nem me preocupei. Será que o dono lá sabe que o funcionário dele pode hackear e pegar algumas fotos minhas, dividir ou pegar qualquer tipo de dado que está aqui? O que você tem para dizer aí para uma pessoa que trabalha com assistência técnica, que tem uma loja de assistência técnica de computador em relação ao LGPD? Legal. Você que tem uma assistência técnica, você tem uma loja, né? Você presta esse tipo de serviço, a primeira coisa é você informar o cliente, né? O que você vai fazer, os dados que você pode acessar e pedir um consentimento dele, né? E se responsabilizar, isso é muito importante, até pelo princípio da lei que você tem que atender da transparência, é se responsabilizar por qualquer dano causado. A partir do momento que você tem esse documento assinado, né, qualquer tipo de incidente, qualquer tipo de vazamento, já está bem clara a responsabilidade de cada um e o dano que cada um vai ter que fazer. Então, você que estiver adequando a sua empresa e for lidar com pessoas, né, com titulares que emprestam os dados para vocês, seja via um notebook, numa assistência, como a Dani perguntou, seja para fazer um exame, se você for uma clínica, né, que é o caso da Carla, é sempre importante você informar a pessoa do outro lado os dados que você vai acessar, a forma com que você vai acessar, como que você mantém esses dados, por quanto tempo você vai manter esses dados. E você, se for para uma assistência, se for deixar o seu equipamento em algum lugar e eles te derem só aquele recibinho de entrega de equipamento e não colocarem termos das quais eles protegem os seus dados, por favor, troque de assistência. E se você é o dono de uma assistência, por favor, comece a fazer isso. Não é um favor, né, gente? É uma obrigação legal que protege todo mundo de diversos acidentes. Só aproveita. Isso, eu ia te falar, Flávio, qual a palavra? Você não quer comentar algum caso que na sua opinião é emblemático? Você leu a minha mente. É a nossa sintonia. Eu ia justamente puxar o gancho agora, falar da Clara Castanho, né? O caso da Clara Castanho é muito interessante, porque o pessoal não deixou em nenhum momento divulgado o nome dela, né? Teve um jornalista, né, o Matheus Baldi, que provavelmente deve ter recebido informação daquela enfermeira que vazou, né? Ele fez um post e deu início a essa exposição no dia 24 de maio, dizendo claramente que a Clara teria dado à luz a uma criança, essa criança, a pedido da própria atriz, né, ia para adoção. E aí, ao ler isso, ela pediu para que o Matheus Baldi apagasse esse post e ele na hora apagou, né? Então, até aí a coisa estava divulgada, mas estava apagada, não estava tão assim. Aí, de repente, no programa do Danilo Gentili, o Léo Dias, né, que é um fofocker, que a gente chama, né, é um jornalista, né, se diz pelo menos jornalista, ele foi no programa do Danilo Gentili dizendo que ele tinha um caso bombástico, um caso que era um dilema na vida dele, que ele não sabia se ele deveria contar ou não, porque eles já estavam sabendo, né, da privacidade desse direito, né,
Mas ele falou, uma atriz global de 21 anos que engravidou e, né, deu a criança para adoção porque engravidou vítima de violência sexual. Poxa, isso é muito interessante. A LGPD, ela fala que uma pessoa ela pode ser identificada ou identificável. Exato. Esse é um caso claro de uma pessoa identificável. Não adianta, meu querido Léo Dias, você falar que, olha, é uma atriz da Globo de 21 anos, olha, né? E você não dá especificamente nome, achar que você vai se safar e vai estar bonito. Não, a LGPD brasileira, ela diverge até da GDPR europeia nesse sentido, porque a GDPR europeia pede para que a pessoa seja direta e identificada claramente. Aqui no Brasil, a gente fez uma alteração e colocou para a pessoa identificável. Então, gente, não adianta, agora vai vazar um dado, eu vou preservar, não vou falar o nome, mas vai falar a profissão, fala onde ela trabalha, fala o que aconteceu com ela, você identifica a pessoa. E aí, é caso de crime, né, de divulgação, crime de constrangimento, crime, aí as advogadas tipificam até melhor que tipo de crime que incorre, mas no que a gente fala aqui, também vai incorrer em crime de LGPD, porque foi vazamento e exposição de dados em massa, né? E aí a ANPD, a Associação Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional, né, que agora virou uma autarquia, a ANPD também, vamos esperar que ela se pronuncie nesse caso, além da Justiça Comum também, porque ele vai ter que responder em várias instâncias, aí, em várias como é que chama aí vocês, meninas, né? Sim, Mas vários fóruns, né? Diferentes, né? Áreas. Em relação à LGPD, Flávio, a única coisa assim, para ficar mais certo, não tem crime ainda, vai ser uma indenização. Com certeza ele teve uma infração à LGPD, né? E aí os crimes na área penal, aí por enquanto foge da LGPD, mas a gente acredita, inclusive, que possa acontecer como foi a Carolina Dickmann, que veio a ser criada uma lei exatamente para punir criminalmente esse tipo de conduta, mas que vai ter consequência. Da LGPD é o que eu sempre brinco com a Rosa, é indenização, e a indenização dói mais, né, ensina mais a pessoa. Então é para você evite de descumprir a LGPD. E aí, Rosa, você quer comentar mais alguma coisa no jurídico dessa parte? Não, eu achei muito interessante esse destaque que o Flávio deu para a questão da própria definição, né, do que são dados, o que é dado pessoal, né? Porque quando esse caso da Clara, quando ele fala isso, que o jornalista lá, ele deu todas as indicações, ele queria que todos soubessem, né, quem é a pessoa, e ele foi dando ali várias informações a respeito que todo mundo conseguiu identificar. Não contava então, com o identificável, né? Exatamente, a lei, é por isso que é importante que todos se conscientizem dessa lei, né? Porque assim, gente, essa questão de conscientização é tão importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas os crimes mais praticados, mais comuns na internet, cometidos por internautas, são calúnia e difamação, né? E por que isso? Porque as pessoas, elas, num momento fervoroso lá de raiva, né, brigou com o namorado, expõem, cometem difamação, cometem calúnia, né? Levei meu cachorro veio com a orelha machucada, vou colocar lá o pet shop, vou descer malhando no dono do pet shop, que onde já se viu, as pessoas expõem, acabam cometendo crimes, muitas vezes sem saber. São crimes de menor potencial ofensivo, mas que são crimes, a pessoa vai responder por um processo, né? Então isso gera uma dor de cabeça enorme, e nesse caso é bom que as pessoas tenham esse conhecimento. Não é só fornecer o dado da pessoa, o nome, o RG, violação, esse tipo de dado. Dados identificáveis também, né? Eu achei muito, muito assertivo esse comentário, viu, Flávio? Esse do identificável é muito bom, porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? Pode falar, Flávio. Agora, tem o outro lado da moeda também, né, Dani? Tem situações em que a pessoa tem que dar o dado, e se ela não der o dado, pode ter algum tipo de problema, né? Por exemplo, o caso do INSS. Alguém quer comentar o caso do INSS? Eu vou comentar, mas antes eu vou chamar o Ricardo, porque é a primeira live dele. Bem-vindo, Ricardo. Da outra vez você ficou lá no chat.
Eu queria que você contasse para a gente aí o caso que você achou que dá para a gente fazer essa conexão com as empresas, esse alerta aí de desse tratamento, né, equivocado, indevido e que causa consequências aí, tanto para as empresas quanto para os titulares. Bem-vindo. Obrigado. Eu acho que a Rosa tocou num ponto bem importante, que é a parte da conscientização, né? E vocês colocaram alguns exemplos importantes que mostram que os hackers, que os vazamentos de dados não escolhem ramos de atividade, né? Os vazamentos de dados, eles estão aí acontecendo na área de assistência técnica, na área da saúde, enfim, na área pública. E aqui até a gente tem outros casos aqui, que foi o caso da Renner, o ano passado, que teve o sequestro de dados, que rolou uma solicitação de resgate aí de quase, foi $1 bilhão, né, que foi o resgate que os caras pediram. E tem um caso aqui, vocês podem até não acreditar, mas foi de uma empresa funerária, se imagina. Esse caso aconteceu ano passado, e foi uma Quem empresa imagina que tem funerária dados, assim, que vai ter alguma coisa de dados envolvendo uma funerária? Pois é, só que você imagina, a empresa funerária, ela não trabalha só ali não é só o cemitério ali, né? Os caras vendem planos funerários, eles vendem muita coisa. Então, eles pegam seus dados em várias situações. Às vezes o cara tem a floricultura, ele tem a empresa que vende o caixão, ele tem empresa que vende ali o serviço para deixar o corpo bonitinho, tudo aí tem coleta de dados, né? Todo esse escopo tem coleta de dados. E nesse caso específico, vazou o dado de uma empresa e o cara fazia backup, ele falou, viu, Flávio? Você quer dar segurança da informação, aí o cara fazia backup. Gente, Só que olha os o dados risco, dele hein? estavam no É mesmo funcionário. sistema, Olha o risco. né? O cara não tinha um local específico onde uma nuvem ou um local separado onde ele guardava o backup. Não, ele guardava no mesmo sistema. Ou seja, nada. É a mesma coisa que nada, né? Então, eu acho que a conscientização das empresas, eu acho que elas ainda estão um pouco devagar. A conscientização das pessoas está começando a aparecer. Então, você vê que na justiça já tem mais de 600 processos. Agora, você teve o caso aí do INSS. Semana passada, 2 semanas atrás, teve o caso da Fast Shop, que também foi segundo a empresa, foi uma tentativa de invasão, né? E assim, o Flávio até pode confirmar melhor essa questão, por ele ser da área de segurança da informação, mas a maior parte dos vazamentos de dados, eles ocorrem de dentro para fora. Ou é um funcionário, que é o cara que recebe um e-mail com aquele linkzinho, o cara clica, não está orientado, o cara clica, instala um software que não é para instalar, e aí vaza-se o dado. Ou é uma política de privacidade, uma política de segurança da informação que não foi revisada, que não é testada, ou é uma política de controle de acesso, que às vezes o cara tem acesso a um sistema que não é para ele ter, né? Enfim. Deixa eu só contribuir essa parte de segurança da informação, Ricardo. Você tem duas situações, tá, gente? Você tem uma situação de vazamento de dado e você tem uma situação de invasão, tá? A situação de invasão é quando um hacker, alguém de fora, que foi o caso da Renner, entra, né, para pedir sequestro. A gente não sabe se teve gente interna envolvida ou não ajudando, mas a priori é alguém de fora para dentro. É um caso que ocorre, apesar da gravidade ser grande, ele ocorre em muito menos quantidade, tá? A maior parte dos casos de vazamento de dados, tá, que é uma das previsões da lei, que tem capítulos que falam especificamente, pode ser uma folha de papel, pode ser uma pessoa que posta uma informação numa rede social, pode ser um técnico dentro da empresa que abre o computador durante o trabalho dele e coloca. Se você, por exemplo, é do RH na tua empresa e você tem lá os olerites impressos que ficam na impressora e alguém vai lá e pega um olerite embora, é um vazamento de dado.
Se você tem uma clínica e você tem seus prontuários médicos, os prontuários ficam naquele acrílico que alguém pode puxar, né, que é para praticidade, né, é um vazamento de dado. Uma informação estratégica que fica num papel sobre a mesa da sua empresa que pode levar embora é outro vazamento de dados. Então, só complementando o que o Ricardo falou, a gente tem muito mais vazamento de dados de dentro para fora e em situações, gente, corriqueiras do dia a dia. Aí, onde ele falou de política, você tem que estar se preparado. Por que você faz uma política? Para você falar, nortear e avisar os seus funcionários do que pode acontecer, né, com eles, com a empresa, e quais os cuidados que eles têm que ter com esses dados também. Então, a política hoje, que era uma coisa que ninguém ligava, deixa para lá. Não, hoje, ela torna uma peça-chave, porque se teve um vazamento de dados e você teve política, é uma coisa. Se teve vazamento de dados e você não fez a política, você não demonstrou boa-fé, né, que é um dos artigos da LGPD que fala que demonstrou boa-fé, que demonstrou preocupação, a sua punição vai ser muito maior. Então, você tem que estar sempre de olho nos dados, nas possibilidades de vazamento e sim, né, fechar contra uma invasão. Mas se um hacker, por exemplo, for muito bom, Ricardo, e você provar para a autoridade que você tomou medidas razoáveis de segurança e mesmo assim ele te invadiu, você não vai ser punido por esse vazamento. Você vai, no máximo, levar uma advertência ou pedir um plano de ação. Sim, a gente tem que deixar claro que... Mas assim, você falou um caso interessante aí, que é um caso de boas práticas, né? Que é o papel em cima da mesa e tudo mais. Participando de um webinar de auditoria, um cara falou assim, um rapaz estava falando assim, mas eu preciso sair da minha mesa, eu vou tomar um cafezinho ali 5 minutos, eu preciso bloquear a tela do meu computador. Se alguém vier, se algum funcionário vier e pegar um dado que está no meu computador, alguma coisa, a câmera filmou. Aí o auditor falou para ele assim, a câmera pode até ter filmado, mas o dado já vazou, né? O dado já vazou. Aí, meu filho, aí a Inês é morta, né? Então, assim, gente, treinamento, o dia a dia, conscientização. Na área de compliance, os caras falam o seguinte, a área de compliance deve ser tratada como uma gestão de risco. E ela é a gestão de risco de conformidade, que é você ter a política como a lei diz. Você tem que ter uma política de proteção de dados, uma política de privacidade, uma política de segurança da informação. Tudo bem, você tem a política, você está em conformidade com a lei, né? Agora você tem a parte da gestão do risco operacional, que é você testar se esta política está funcionando. Ou seja, você treinou o seu funcionário, ele está consciente do que ele tem que fazer, né? E você tem a gestão do risco reputacional. Ou seja, se um desses 2 itens de cima não funcionarem e o seu dado vazar, a sua reputação no mercado já era. Por quê? Você vai ter o seu vazamento divulgado, né? Vai ser publicizado, aí você pode ter um risco financeiro, você pode ter um risco perda de faturamento, enfim, você pode ter uma série de riscos aí que vai impactar e vai impactar bem a empresa. Então é uma questão de a conscientização aí que a Rosa mencionou no começo, as boas práticas que o Flávio comentou, enfim, eu acho que faz tudo parte de um processo longo, mas importante dentro das empresas. Gente, tem quem nos está assistindo, o William, que quer fazer uma pergunta, pode mandar, William. Vamos ver para quem é aqui. Segurança de informação, compliance, jurídico. Oi, William. Bom dia para você. Eu conheço, hein? Conhecemos. Obrigada por estar participando. Pode colocar a sua pergunta. Olha, Dani, aproveita aqui, ó. A Júlia falou de uma série na Netflix que mostra as consequências de um vazamento de vídeo íntimo, com consequências para todos os envolvidos em vários aspectos da vida dessas pessoas. Bem legal, né? Coloca Intime. Eu acho que... não sei se veio o nome. Depois a gente deixa nos comentários, legal. Então a gente coloca aqui. William, enquanto está digitando, eu vou aproveitar, porque a gente tem o tempo para conseguir disponibilizar para vocês, comentar o que o Flávio pediu. Eu acho que a gente não pode deixar de falar do INSS, porque para a gente de LGPD é muito importante, para a gente que trabalha, para as empresas é um alerta,
porque foi a primeira decisão judicial de mérito confirmada no Tribunal de Justiça, então em segunda instância. Então aquilo que falava, foi condenado em primeira instância, em segunda instância pode reverter, nós temos aí um precedente em relação ao INSS que teve condenação pela LGPD. Então eu vou comentar rapidinho o caso, uma coisa que todo mundo sabe que acontece, não é, né, incomum você ter um benefício do INSS, seja uma aposentadoria, algum benefício previdenciário, e as instituições financeiras começarem a te stalkear para te oferecer financiamento, para te oferecer empréstimos consignados, às vezes oferecer e muitas vezes depositar na sua conta e já começar a cobrar. O caso é que essa senhora recebeu pensão por morte do marido, ela se tornou beneficiária por pensão em razão da morte do marido, e assim que ela se tornou beneficiária, ela começou a receber uma enxurrada de WhatsApp, SMS, ligações de várias instituições financeiras, oferecendo esses empréstimos consignados. Ela se sentiu num momento difícil da vida dela por ter perdido o marido, ela estava enfrentando um luto, ela se sentiu extremamente incomodada e ingressou judicialmente, requerendo aí indenização por danos morais. E a juíza que julgou, ela determinou que esses dados, né, essa informação de que ela era beneficiária dessa pensão, tinha havido por tratamento indevido de dados da autarquia do INSS. Ele alegou em primeira instância que ele não tinha compartilhado indevidamente, mas a segunda instância determinou que as provas nos autos demonstravam tratamento indevido de dados, compartilhamento indevido com as instituições financeiras. Então fica um alerta aí para as empresas de que agora a gente tem decisões judiciais de que o tratamento indevido de dados, de novo, complementando o que o Flávio e o Ricardo falaram, por funcionários, provavelmente foi vazamento interno, que isso aí gera consequências graves para a sua empresa. E nesse meio tempo o William colocou, vamos lá, eu acho que é para vocês aí de segurança de informação. Tem uma loja no shopping e lá é obrigada a instalação de um sistema que copia todas as informações da loja. Isso é aprovado pela lei? E aí, doutor Flávio mergulhou. Muito bem. Primeira coisa, o que ampara a lei o que norteia a lei, o amparo, são os princípios, né, os fundamentos da lei, as bases legais ou as hipóteses de tratamento. Tá? Os princípios fundamentais da lei a necessidade, transparência, tá? E o direito, vamos dizer assim, da integridade dos dados. Okay? Nesse caso, esse backup é um backup que o shopping está pedindo para ter os dados da sua loja para ele, né? Esses dados pessoais são entre a sua loja e um sistema do shopping, né? Então, o que você tem que se ater, né? O que a lei pede, né? Se você copiar os dados e não tomar nenhuma providência e não fizer nada, você em algum momento está correndo um risco muito alto, tá? Porque alguém pode perguntar, cadê a sua política de segurança? Olha, tem um dado aqui de um cliente da sua loja que foi parado da administração no shopping. Tem que entender o que a administração do shopping faz com esse dado que você fez o backup, tá? Imagina que você, não sei do que é a sua loja, né? Mas imagina que você tem uma loja aí de sapato, uma loja de roupa, e aí você cadastra os seus clientes para as promoções e tudo mais, e aí o shopping pede um backup desses dados, esses dados vão lá para uma base do shopping, aí o shopping quer pegar esses dados e mandar propaganda do próprio shopping, ou vender essa base para outros lojistas do mesmo segmento, mandar. E aí você está incorrendo, sim, tá? Você está violando a privacidade dessas pessoas e aí você incorre num problema com a LGPD, sim, tá? Um problema de vazamento de dados, um problema de transferência não autorizada de dados. Que cai no tratamento indevido, né, Flávio? Cai no tratamento indevido de dados, que fere o princípio, principalmente, né, o princípio da segurança dos dados, né, a inviolabilidade deles. Uma vez que você tira, né, que você coloca no backup, esse backup vai para outro lugar, você está violando a segurança desse dado. Então, tem que olhar, perguntar para o shopping qual é a finalidade pela qual ele está pedindo o backup, porque é um princípio fundamental. Se você não tiver finalidade, você não pode tratar o dado. Se você não tiver transparência, você não pode tratar o dado. Então, você tem que informar com transparência qual a finalidade desse uso. Isso você faz como? Aí vamos entregar um pouco ouro, tem muito mais no curso que a gente faz, mas a ideia aqui é a gente empoderar vocês também. Você tem que fazer um termo de compartilhamento de dados com o shopping.
dizendo o porquê que você está compartilhando, quais as implicações desse compartilhamento, quais as responsabilidades de cada um, quais são os danos, né, responsabilidade solidária, qual é a indenização, tá? Então, do jeito que está agora, o shopping pedir para você copiar o dado, sem um termo entre vocês, sem uma finalidade muito bem clara e definida, sem uma transparência, principalmente em relação até ao próprio cliente, né? Você tem uma loja, você pode colocar um quadro de avisos, olha, estamos adequados ao LGPD, leia a nossa política, e dentro dessa política, você colocar bem claro para os seus clientes como você trata o dado deles. E aí, será que você vai colocar nessa política para o seu cliente e dizer, olha, eu copio os seus dados para o dono do shopping? O cliente vai perguntar, mas peraí. Né? Será que ele vai concordar, né, Flávia? Era que você mostrar para o seu cliente, olha, eu copio os seus dados e dou para o dono do shopping. Que seria ele questionar o shopping, ele ter a certeza que o shopping está adequado ao LGPD. Né? E aí o shopping tem que te informar, eu não sei como ele pode fazer isso, se ele vai te mandar um relatório que ele manda para a NPD, se ele vai te mandar as políticas de privacidade dele, se ele vai te mandar alguma coisa, mas o ideal é que todos os seus terceiros, todas as pessoas que são seus parceiros, seus terceiros, estejam adequados à LGPD. Né? E para isso você pode, sim, exigir deles uma documentação que comprove que eles estejam adequados, tá? Eles podem pedir, sim. Pessoal, vamos caminhando aí para o final, vou chamar o Flávio aí, que é o que sempre encerra a nossa live. Já vou agradecendo, sei que hoje tem algumas pessoas corridas, mas foi o nosso compromisso com vocês de não desmarcar a nossa live de terça. Então, já agradeço, vou deixar o Flávio encerrar, já agradeço a participação da Rosa, Flávio, Ricardo, de todos vocês que participaram aqui. Pode mandando as dúvidas, nem sempre a gente vai conseguir, numa live de meia hora, sanar todas as dúvidas, tá? Mas, William, fique à vontade para fazer outras dúvidas. Flávio, tá na sua mão aí para encerrar. Obrigado, gente. Uma pergunta pode vir a tema da outra live, né, Dani? Pois é, essa a intenção que a gente quer. Coloca no comentário o que vocês querem saber, dúvidas, que aqui a gente entrega o ouro mesmo. A gente entrega o ouro e muito mais. A nossa missão aqui é empoderar vocês. Essa lei é uma lei humana, é uma lei bonita, é uma lei, não é uma lei, mais uma imposição para vocês. E eu encerro dizendo para vocês que se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem nos contratar para fazer uma adequação, se vocês quiserem não nos contratar e conversar com a gente para tirar uma dúvida, a gente está totalmente à disposição, a gente entrega mesmo o ouro para vocês, a gente dá o que vocês precisarem, tá? A nossa ideia aqui é que essa lei pegue mesmo, que ela se divulgue, esse é o nosso maior interesse. E se você quiser adequar a sua empresa, entender quais são os processos, quais são as fases, né, e descomplicar toda essa LGPD, clica na bio da Daniela Coutinho, clica na minha bio, na bio do pessoal, vai para a plataforma, baixa o curso. Baixando o nosso curso, você por um preço 10 vezes, 40 vezes menor, que é o preço de uma adequação para uma consultoria honrosa, né, uma consultoria boa, você está empoderado com templates, com planilhas, com aulas, e não é só isso, também vai ter direito a tirar dúvida conosco dentro de todo o ano que você vai ter o seu produto aí, durante todo esse tempo você vai ter mentoria também, vai ter assim todo o amparo que você precisar, tá bom? Então, vejo vocês lá, semana que vem a gente está aqui de novo. Então, gente, só uma aqui, a doutora Sol Costa, gostaria de saber como vender esse serviço para os clientes. Vou falar para a Sol foi nossa aluna. Bom dia, Sol, filha da tudo Daniela. bem? Hoje é uma advogada aí, formada, bem-sucedida. O Sol, manda uma mensagem, me manda uma mensagem, que aí eu te passo algumas dicas. A gente tem que finalizar a live por conta do tempo, mas aí eu te passo umas coordenadas, tá bom? Pode ser, ou então na próxima live, terça-feira, a gente pode tirar também essa dúvida. E provavelmente ela está trabalhando com empresa, acho que ela está na trabalhista, né, Rosa? Aí, então manda para a Rosa só, ela te dá todas as dicas, tá bom? Gente, então, obrigado. Gente. Até terça que vem. Até. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito bom hoje. Muito bom esse papo hoje, hein? Foi bom. Adorei. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.